sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, como eu já havia comentado em algum vídeo aqui no meu canal, a Netflix todo ano lança um ou dois filmes que fazem sucesso no streaming próprio. E depois de The Electric Stage ter sido um grande fracasso na crítica e também na bilheteria, chegou a hora de um novo filme de uma franquia muito conhecida que surgiu lá em 2021, que foi na verdade uma trilogia lançada uma semana após a outra, 3 filmes lançados uma semana após o outro, que fez um baita sucesso. Chegou o quarto filme que tem o mesmo título, mas a história não tem nada a ver com a trilogia principal, quer dizer, ainda se passa na mesma cidade. Mas isso tudo a gente vai desenvolver ao longo de todo esse vídeo e vamos também saber se esse filme aqui ele é bom positivamente ou se ele é ruim negativamente. E saber também um pouco o que estão falando por aí sobre e o que eu acho sobre Rua do Medo, Rainha do Baile, o novo filme da trilogia Rua do Medo, que foi um baita sucesso em 2021 e arrecadou milhares de fãs. E eu sou um desses, tá? Amo aquela trilogia, eu amo. Mas tá bom, então sem mais delongas, quem chegar primeiro ganha! A eleição para a Rainha do Baile de Sunnyside em 1988 se torna mortal para Laurie, quando uma figura sinistra começa a matar as candidatas um por um até que não sobre nenhumazinha. Rua do Medo 4 ou Rua do Medo Rainha do Baile tem apenas o título mesmo de Rua do Medo, até porque quando eu terminei de assistir esse filme eu vi que realmente não parecia nem um pouquinho com a franquia Rua do Medo. Apesar de se passar na mesma cidade e na mesma escola que acontece os 3 filmes anteriores em 2021. Bom, mas Rua do Medo tem esse título graças a uma série de livros, né, escrita por o grande escritor R.L. Stine, que produziu muitos livros, principalmente da franquia Goosebumps, que fez também alguns filmes ali. E pra falar a verdade, eu até tinha ficado feliz quando tinha visto o trailer ali de Rua do Medo, Rainha do Baile, porque eu achei que ia ser um 4 filme que ia ser incrível, impecável e tão redondinho quanto a trilogia de 2021, lançada uma semana após o outro, cada um dos 3 filmes. Eu achei que ia ser um filme grande, né, com mais de 2 horas, ou então um filme que pudesse ali contar com personagens icônicos, com uma história bem fresca e criativa, mas infelizmente foi tudo ao contrário. Já que Rua do Medo, Rainha do Baile tem toda a essência dos 3 filmes da trilogia principal de Rua do Medo, e a gente sente de vez em quando aquela essência, aquela nostalgia daqueles 3 filmes maravilhosos que eu tanto amo. Tem toda aquela ambientação dos anos 80 para os anos 90 e que consegue captar a gente em toda essa questão ali, perfeitamente até. O único problema é quando tenta copiar um pouquinho os outros filmes, que aí acaba se desgastando miseravelmente, porque Rua do Medo, Rainha do Baile é um fiasco de filme comparado com a trilogia principal de Rua do Medo. Gente, eu fiquei com vergonha quando eu tava assistindo esse filme, porque eu não sabia onde eu iria enfiar minha cabeça na hora que eu fosse criticar esse filme, porque normalmente eu falo bem e ruim dos filmes. Eu sempre tento achar nas minhas críticas de qualquer filme aqui, pode ser o filme mais perfeito que for, mas eu sempre tento achar questões positivas e negativas sobre o tal filme que eu tô abordando. Só que esse aqui tem tantas questões negativas que eu fiquei sem saber onde eu enfiar minha cabeça pra falar mal desse filme. Mas é o que tem pra falar mal desse filme. Tem um roteiro fraco, fraquíssimo. Tem um roteiro raso, básico do básico do básico. Não aprofunda personagens, os personagens não são carismáticos aqui. Não tem tensão nenhuma, a gente não sente nenhuma peninha dos personagens quando começam a morrer. No caso, as candidatas ao baile de formatura, aqui quando começam a morrer, a gente não sente um pinguinho de dó delas, porque o filme não se aprofunda em nenhuma, não desenvolve nenhuma. É tudo raso, básico, artificial. Parece um parque de diversões esse filme aqui, tão fake que pareceu em certos momentos. Não tem muito sangue, as mortes são super fraquinhas e não tem emoção. A gente não tá nem aí, porque a gente só quer que o filme acabe. Ainda bem que esse filme só tem 1h30, porque se fosse mais que isso, a gente ia se torturando pra assistir esse filme aqui, porque o que tem de bom aqui é pouca coisa. E eu fiquei muito triste, muito decepcionada ao terminar de assistir Rua do Medo, Rainha do Baile, porque eu achei que ia ser um novo filme da Netflix que iria eleger mais o streaming, a empresa da própria, né? Queria trazer novos fãs, queria satisfazer os fãs já antigos da trilogia principal de Rua do Medo, mas infelizmente não chegou nem perto disso, porque como eu falei, Rua do Medo, Rainha do Baile é um fiasco de filme, de terror. Eu acho que de todos os filmes da Netflix, eu acho que na verdade a Netflix não consegue muito bem trazer filmes slashers, né? Os filmes slashers que a Netflix produz sempre são um fiasco, tirando a trilogia Rua do Medo, que algo aconteceu ali milagrosamente que fez com que a trilogia ficasse super mega ultra conhecida e que a gente gostasse bastante. Mas eu fiquei muito triste porque eu terminei de assistir o filme e falei, gente, o que é que esse filme tem a oferecer? Nem sangue, nem mortes, nem triste, nem emoção esse filme trouxe, não trouxe nada, é um filme cru. Quando eu falo aqui que um filme letal sem tempero é porque ele não tem aquela emoção, ele não traz algo de diferente. E aqui é um negócio mais
estambagaçado que existe. Arrumei até palavra que nem existe aqui pra falar o que eu achei desse filme. Eu só não acho que esse filme ainda seja muito ruim, porque ele é ruim, mas também não é muito ruim, porque eu acho que o mistério do tal, ou do assassino que tá matando as candidatas durante toda a festa de baile lá, eu acho que ainda é mais eficaz e faz com que a gente tenha pelo menos um pinguinho curioso pra saber quem é, porque não dá pistas de quem realmente é. Pode até dar algumas questões ali no começo, mas logo o filme se desse pista e não sabe nem pra onde é que vai. Parece um carro sem freio assim, ó. Mas ele prende a gente um pouquinho ali, principalmente na metade, quando a gente quer saber, na verdade, quem é. E eu acho que todo aquele clima que tem a ambientação dos anos 80 colabora pro filme se ajustar um pouquinho a mais. Mas não salva basicamente esse filme de nada. Teve momentos que eu queria muito ter visto uma morte aqui nesse filme que fosse como a morte do Moedor, lá de Rua do Meio, de 1994, lá de 2021. O primeiro filme que começou a trilogia. Porque, eu não vou dar spoiler, mas a morte do Moedor no final do filme já é tenebrosa, a gente fica passada, a gente não queria que aquilo acontecesse porque a gente está acostumado com o tal personagem. E isso foi um grande plot twist que a gente ficou assim, nossa, eu não esperava por isso. Eu queria muito ter visto isso aqui nesse filme, mas o filme foi tão raso, tão curto e sem desenvolvimento de personagens, que quando chegou no final, o cara do jeito mais queria que terminasse logo essa boba porque eu não tava mais aguentando. Nossa, e a coreografia das meninas dançando aqui pra tentar ver quem é que das duas vai levar o prêmio de formatura aqui do baile, de rainha do baile. Gente, aquela cena parecia mais um ritual satânico, um negócio medonho, perturbador. O povo parecendo tava drogado, baby, sei lá que diabo é isso, dançando pra lá e pra cá. Eu fiquei com vergonha. Porque, tipo assim, a gente passa desde 2021, 2022, 23, 24, quase 5 anos esperando um novo filme da franquia Rua do Meio pra eles dar isso, pra eles mandar isso, trazer, jogar isso pra gente. Foi uma decepção, e principalmente pra mim, que sou um fã da trilogia principal. Mas ó, pra falar a verdade, até entendo às vezes, sabe por quê? Porque Rua do Meio, Rainha do Baile, ele não é um filme que faz parte da trilogia principal. Ele é uma história sobressaída ali, se passando entre 78 e 94. Então, eu acho que tá ali, apesar de estar ali, né, no meio dali, de toda essa história ali, não tem cabimento e ligação com as ambas histórias anteriores. Ele é um filme só, próprio, e não precisa daquela trilogia pra se contar. É um filme que apenas se passa na mesma cidade dos acontecimentos da trilogia principal e na mesma escola que também tá na trilogia principal. Então, mas a história é totalmente diferente ali. Não tem nada a ver, ligação com os outros 3 filmes. Então não precisa você assistir os outros 3 filmes para poder você assistir esse daqui. Mas como eu falei, né, gente, a trilogia principal é maravilhosa. Se você for assistir, assistam, acho, os 3 primeiros filmes de Rua do Meio 1666, 78 e 94, vocês vão amar. É perfeita, sabe o que é perfeita? Perfeita. Bom, voltando aqui, até a protagonista desse filme é a coisa mais sem noção que eu já vi, gente. A menina parece uma lambisgoia velha, sem sal, sem tempero, parece que ela tá com anemia o filme todinho aqui, porque ela não tem expressão facial, ela não demonstra emoção, ela só faz o que o roteiro pede, e mesmo assim a coisa mais rasa possível. Tem coadjuvantes aqui em Rua do Meio, Rainha do Baile, que eu gostei mais, como a Melissa, como a menina que prega aquela peça no início do filme, vocês vão entender quando for assistir, não vou dar spoiler. E eles são personagens que ainda se sobressaiu muito mais do que a própria protagonista, até a própria vilã, a Tiffany, né, a típica adolescente chacharrenta que gosta de fazer bullying com os mais sonsinhos do filme como a protagonista, até ela se sobressai mais do que a própria Laurie, a protagonista. Gente, é vergonhosa a protagonista desse filme. Ela podia morrer que a gente não sentia nada. Eu ainda estranhei o plot twist aqui de Rua do Meio, Rainha do Baile, achei um pouco estranho, não sei se é porque os personagens não têm expressão facial, nem emoção e nenhuma atuação boa, porque as atuações desse filme, pra falar a verdade, são péssimas. Alguns até se sobressaem, como eu falei, mas são pouquíssimos. Então eu acho que o plot twist aqui é bem fraquinho e eu queria ter visto algo mais sério. Mas deu pra relevar, como esse filme dá pra relevar. Ele é um filme que é bom pra passar o tempo com os amigos, assim, de boa. E eu acho que pra quem é fã mesmo, eu acho que se satisfez pelo menos um pouquinho. Apesar de poder ter esperado muito mais. E não levou nem isso aqui de caldinho. E no final de tudo eu acho que a Rua do Meio, Rainha do Baile é um filme da franquia, mas não tem conexão e ligação nenhuma com a trilogia principal. Porém, é muito negativamente abaixo de todos aqueles filmes. Tá longe de adquirir uma nota perto da nota máxima daqueles filmes. Que por mim todos eles são 9, nota 9, todos aqueles 3 filmes. Mas eu acho que Rua do Meio tá um pouquinho longe de atingir essa nota. Apesar de eu ainda passar ele, porque eu ainda senti aquela essência da trilogia principal, aquela nostalgiazinha. Mas eu queria ter visto muito mais, viu? Muito mais. Acaba me decepcionando feiamente
com este novo filme da Netflix, que foi mais um fracasso depois de The Electric State, né? Foram 2 fracassos já, e esse ano, se a Netflix não se reerguer, né, com Stranger Things, a 5ª temporada, com Wandinha e ainda com o Round 6, 3ª temporada, o negócio tá feio pra ela, pelo menos até aqui tá feio pra ela. E a nota que eu dou ao filme Rua do Meio, Rainha do Baile, é a nota 6,06. Então, galera, chegando mais no final do vídeo aqui no meu canal Nota Pessoas, espero muito de coração que vocês gostado do vídeo. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra estar recebendo a vídeos novos sempre. Só lembrando que temos vídeos novos toda segunda, todo sábado, às 19 horas da noite, aqui no meu canal Nota Pessoa. É isso, um beijo, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau, até o próximo vídeo.